Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Este é o programa O Conhecimento Transforma, e ele sempre transforma se a gente permite, e essa permissão é dada através da prática daquilo que a gente vai aprendendo. Então, é o programa O Conhecimento Transforma. É uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Eu sou a Mael. E às quartas-feiras, nesse horário, eu dou uma passadinha por aqui para compartilhar com vocês uma reflexão. O tema da nossa reflexão de hoje é renovação íntima, porque há sinônimos, né? Renovação íntima. Mas antes, para serenarmos as nossas mentes, daquela respirada, sair da correria do dia a dia, dos aborrecimentos, para que a gente esteja com a nossa mente mais voltada para a reflexão, para que a gente possa buscar um entendimento melhor. E isso é para todos nós, para mim também. Então, antes, para serenarmos as nossas mentes, eu trouxe como leitura de harmonização um texto do Emmanuel chamado Avancemos Além. E a passagem bíblica que ele destaca é a seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento no arrependimento de obras mortas. Isso escreveu Paulo na carta aos Hebreus, está no capítulo 6, versículo 1. E o texto de Emmanuel: aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ele reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que ficasse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento.
São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhos sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim, diz Emmanuel, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e de viciação. É uma mensagem de Emmanuel, psicografia do Cândido Francisco Xavier. Título da mensagem: Avancemos no além, avancemos além, que está no livro Fonte Viva. Vamos pedir a Jesus que cada vez mais estejamos nos aproximando da sua luz, que possamos elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento para alcançar essa luz e abrandar em nós os dissabores, as dores, as mágoas, que possamos usar seus ensinamentos em nossas vidas, que possamos ser o discípulo que aprende, que usa e que repassa, que inspira outros a também aprenderem, a também se desenvolverem. Senhor Deus, obrigada pela tua misericórdia em nossas vidas. Mestre Jesus, obrigada pelos teus ensinamentos e pelo teu exemplo. Amém. Bom, renovação íntima. Renovação íntima, reforma íntima. Então, é um assunto, um tema, né, que é muito falado, é um tema popular, por assim dizer. Então, fala-se muito, mas, em verdade, não alcançamos bem a compreensão plena do que significa essa renovação íntima, essa renovação do ser, da essência do ser. Então, falamos muito, muitas vezes apontando exemplo de outros, quando, se a renovação é íntima, é para observarmos o nosso proceder, o nosso pensar, o nosso agir. A palavra renovação, ela traz a ideia de tornar algo novo outra vez, como que um conceito de restauração. Então, algo usado que perdeu o vício, para ter novamente um bom aspecto, ele precisa ser renovado. Renovação traz consigo conceitos como remodelar, reformar, revigorar, regenerar, em alguns casos, recomeçar. O tema desta reflexão, renovação íntima, né? Aqui a palavra renovação, ela está associada à palavra íntima, que, por sua vez, corresponde ao mundo interno do ser humano. Então, estamos falando da renovação do nosso espírito. Assim, a renovação íntima tem o sentido de modificação do espírito, de mudança de nosso espírito para melhor. Observemos que não é o caso de deixar algo ou alguém com melhor aparência, né? Porque não é uma renovação de fachada,
Não é uma renovação do aspecto exterior. Lembram de um dito antigo? Por fora bela viola e por dentro pão bolorento? Então, essa renovação íntima não é fachada, não é para ser bela viola, mas por dentro está bolorento. Não é ter Jesus nos lábios, mas não no coração. Então, fala-se muito dos ensinamentos, sabe de cor, cobra que outros ajam, faça como Jesus fez, olha o exemplo de Jesus, etc., mas não traz isso para o próprio viver. Então, renovação íntima trata da modificação interna de quem somos. Trata do aprimoramento moral do espírito. Como dito por Emmanuel na leitura de harmonização, praticar as lições recebidas representa o curso vivo e santificante. E ele até citou a questão do aluno, né? Se o aluno não passa dos exercícios, ele não alcança o conhecimento. Então, essa transformação do ser interior, do espírito que somos, ela passa por um aprendizado. Ela passa por um desenvolvimento. E a gente faz muito uso dessa questão do aprender, do estudar, já li, já vi, já sei, mas não executa. Infelizmente, isso é muito comum. Fazemos muito isso. Fazemos o quê? A gente lê, a gente estuda, a gente assiste palestra, participa de estudos, a gente fala do ensinamento de Jesus, sabemos de cor, mas não colocamos em prática, não usamos na nossa vida. Então, a gente não está utilizando aquilo que recebemos como ensinamento cristão, como os ensinos de Jesus. Para melhor ilustrar, para que a gente entenda melhor essa nossa maneira de encarar, né? A gente lê, sabe, eu já fiz, eu já sei, eu já li, mas não parte para o aprofundamento, não parte para a execução daquilo que está aprendendo. Então, para melhor ilustrar essa situação, eu pensei no livro Voltei, ditado pelo irmão Jacob. Nesse livro, ele vai descrever as experiências que ele teve após o desencarne e conta da sua grande desilusão. Ele foi, em vida, um empresário de sucesso da indústria musical, era o Frederico Figner, foi um espírita atuante, ele tinha origem judaica e, inicialmente, ele era um descrente, mas foi um espírita atuante e passava muito tempo na Federação Espírita Brasileira. Trabalhava na doutrina, estudava, chegou a presidir alguns grupos espíritas e promoveu publicação de alguns livros espíritas. Ele atendia doentes e necessitados, e, inclusive, foi ele quem doou o imóvel onde foi construído o Retiro dos Artistas, né, que existe até hoje. Então, em linhas gerais, podemos dizer que ele foi um ótimo exemplo, ele foi um bom exemplo. E ele também pensava dessa forma. Olha o recado que ele nos dá no livro. Eu trouxe esse trechinho. É para vocês, membros da grande família, que tanto desejei servir, que grafei estas páginas. Tem a presunção de convencer. Não se acreditem, diz irmão Jacob, não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Então, é para a gente não se acreditar quitados com a lei, ainda que tenha atendido alguns pequeninos deveres, e nem se supor já habilitado ao paraíso, já um espírito purificado, né, porque tem a proteção de um amigo espiritual. Em verdade, todos nós encarnados o temos.
Então, vamos lá. Uma vez que ele abraçou a doutrina espírita, ele buscou aprender e ajudar os necessitados. E, efetivamente, ele fez isso. Ele trabalhou muito na seara do bem. Como tinha um grande volume de trabalho justamente na seara do bem, trabalho e caridade, né? Ele acreditou que estava quite com a lei de Deus, por isso que ele nos dá aquele conselho. Ele acreditou que estava quite. Então, tudo indica que esse era o pensamento dele. Ele achava, não, cumpri o meu dever, eu estou bem, eu cumpri a minha missão, né? Mas, olha, a gente não pode enganar a lei divina, e quem acha que pode está iludido. Bom, após o desencarne, ele começa a entender que a luz que ele achava que tinha não era tão grande quanto ele supunha. E isso começou no momento do desencarne. Quando ele desencarnou, acompanhado por uma filha que havia desencarnado anos antes, ela veio buscá-lo, e eles foram até um ponto de encontro, aguardando outros recém-desencarnados para que todos seguissem para o seu destino. A última pessoa a chegar foi uma senhora recém-desencarnada, né, e que chamou a atenção que ela tinha uma luz imensa, e aí ele procurou a luz dele. Nesse momento, ele procurou a luz. Mas, antes disso, acho que vale a pena colocar que, ao chegar na praia, ainda aguardando todo mundo, né, ele chegou lá com a filha dele, ele começou, não, eu estou sabendo o que eu tenho que fazer, eu estou sabendo como as coisas se dão, eu aprendi, eu já sei. E aí ele começou a tentar ou buscar consolar alguns espíritos que estavam ali, como ele, recém-desencarnados, né? Ainda acabrunhados, ainda tristonhos, e tentou ali levantar o moral desses espíritos. Quando essa última pessoa, que era uma senhora, chegou, quando o espírito dela chegou para seguirem todos o destino, ele percebeu que a luz dela era imensa, e aí ele olhou para si mesmo. E agora eu não vou lembrar bem se tinha alguma luz, se era uma sementinha, mas era uma coisa, ainda que tivesse luz, era uma coisa muito pequena. Ele achava que ele já era um ser que tinha progredido, né? Que tinha evoluído moralmente. E aí começa a desilusão dele, né? Vem a desilusão. Com a desilusão, com esse entendimento, a alma dele começa verdadeiramente a despertar. O que está sendo falado aqui é das obras externas, as quais ele muito praticou. Obra externa, caridade, ajudou, contribuiu, ele trabalhou em casas espíritas, né? Na vida corpórea, ele acreditou que apenas esse trabalho, ele também estudou, ele lia muito, né? E apenas isso, esse trabalho externo, né, as obras e a caridade que ele fazia, a caridade que todos, são coisas que todos viam, não era o suficiente para ver, ele acreditou que o que ele tinha feito era o suficiente para elevar o espírito dele. Esta foi a ilusão dele. E é também a nossa. O serviço no bem e a caridade são, de fato, muito importantes. Todos nós precisamos aprender a trabalhar na seara do bem e aprender a servir. Mas não completaremos o nosso aprendizado, o nosso progresso, se não nos afeiçoarmos, se não nos aperfeiçoarmos moralmente, se não edificarmos em nós as virtudes, se não nos transformarmos moralmente. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, fala sobre a virtude, e diz assim, que a virtude em seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um ser humano de bem. Por que eu trouxe esse recorte? Ele acreditou que por tudo que ele fez, ele já era um ser elevado.
ele tinha adquirido todas as virtudes. Ele realmente acreditou. Essa foi a ilusão dele. Como eu disse, também a nossa, né? A gente acha que já fez tudo. Então, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos falam que a virtude em seu mais alto grau é um conjunto de todas as qualidades, bondade, paciência, justiça, tolerância, responsabilidade, disciplina, etc, etc, etc. A lista é grande. Então, virtude em seu mais alto grau é esse conjunto, um conjunto que ele ainda não tinha. Então, essa foi a ilusão dele, pelo trabalho que ele desenvolveu, achar que já era um ser elevado. Então, obras externas são um serviço que aparecem e que podem ser vistos por todos. Mas isso não é renovação íntima. Não é o mesmo que a transformação de padrões de pensamento e de comportamento que ainda carregamos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque não é só dizer, está vivendo aquilo que foi ensinado pelo Cristo. Entre outras coisas, ao longo da narrativa, o autor, porque foi caindo o véu da ilusão, né? O autor vai entendendo o quanto ele era orgulhoso e apegado à autoridade. Tem um determinado momento do livro que ele, conversando com outro espírito, esse espírito fala com ele que algumas vezes o acompanhou até em casa e viu que o comportamento dele no lar, o comportamento doméstico não era exatamente aquele que ele demonstrava na casa espírita. Então, a ilusão dele é, no geral, a nossa também, né? Achar que já sabe, achar que já fez, achar que já está pronto. Nessa reflexão, a palavra renovação, ela vem carregada da ideia da transformação da nossa essência, da nossa alma. Uma transformação que vai acontecendo na medida em que vamos ampliando a nossa compreensão e também a prática, lembrando sempre da prática dos ensinamentos de Jesus. Na carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte, que não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Transformados pela renovação do entendimento, de que a renovação íntima ela ocorre dentro de cada um de nós. Jesus sempre falou para multidões, fala para multidões. Claro, conversou lá com os discípulos também, no tete-a-tete, né? Mas ele fala para as multidões buscando o coração, a mente e o entendimento de cada ser. Buscando individualmente cada um de nós. Então, transformar o nosso entendimento é a renovação íntima. Isso, num primeiro momento, parece óbvio, íntimo, interno, mas não é. Porque se fosse óbvio, estaríamos em melhores condições morais. Então, renovação íntima é o aperfeiçoamento do espírito. Nas palavras do irmão José, que está num livrinho chamado Os 3 Passos do Autoconhecimento, ele diz assim, toda renovação é do centro para a periferia, mas não raro o estímulo que a promove dá-se no sentido inverso. Ele está dizendo o seguinte, a transformação, a renovação do ser, ela acontece de dentro para fora, indubitavelmente. Mas, muitas vezes, o estímulo para buscarmos essa renovação, ela vem por algo externo a nós, vem de fora. Então, obras, os estudos, a caridade são ações que, feitas com o sentimento
e acompanhadas de uma reflexão sobre o porquê fazer, nos levam ao entendimento de que é necessário que renovemos os nossos pensamentos, os sentimentos que ainda abrigamos no nosso íntimo. Não é o fazer para inglês ver. Tem muito essa frase, né? Fazer para inglês ver. Saber fazer sabendo por que está fazendo, sabendo qual é a sua motivação, qual é o sentido daquilo. Na questão 919A de O Livro dos Espíritos, um recorte da fala do Santo Agostinho, ele diz assim, ele nos fala que interrogava a própria consciência, né, para saber se ele tinha agido bem ou mal. E ele diz assim, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Então, ele alcançou o entendimento dessa renovação, dessa reforma interior. Não renovar o outro, os outros, mas a si mesmo, porque é o processo do aperfeiçoamento moral. Para renovar-se intimamente, você precisa, em primeiro lugar, olhar para dentro de si. Que é isso que Santo Agostinho nos traz. Ele interrogava a própria consciência. Então, ele voltou o seu olhar, a sua observação e a sua crítica para dentro dele mesmo. A gente está tão acostumada a projetar o nosso olhar, a nossa observação para fora, que a gente tem uma dificuldade muito grande de voltar esse mesmo olhar observador e crítico para o lado oposto, ou seja, para dentro de nós mesmos. Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima, ela nos diz que quem busca o autoaprimoramento tem como primeiro desafio o encontro consigo mesmo. Então, aqui tem duas coisas interessantes. Autoaprimoramento. Nós não vamos aprimorar ninguém. Nós podemos e devemos nos autoaprimorar. Aprimorar quem nós somos. E ela diz que o primeiro desafio para esse intento é o encontro consigo mesmo, porque o nosso olhar está voltado para fora. A gente aponta, a gente critica, a gente julga os outros. Mas somos condescendentes conosco. Achamos que estamos certos. Aqui nesse trechinho da Hermance, né, como eu disse, entrou justamente essa palavra autoaprimoramento, que é o aprimorar a si mesmo. Ninguém vai aprimorar ninguém. O trabalho é pessoal, é individual. Significa dizer que cada um é o responsável e o único responsável pela sua renovação íntima. Cada ser vai responder aos céus pelo próprio aperfeiçoamento. E aí, Santo Agostinho diz, nessa questão 919A, que o conhecimento de si mesmo é a chave. É a chave do melhoramento individual, porque para melhorar, eu preciso saber o que não está bom. Para saber o que não está bom em mim, eu preciso olhar para dentro de mim, para quem eu sou na minha intimidade. A renovação íntima, ela é um processo contínuo. Ela começa. Lembra da descrição de virtude? É um conjunto de qualidades. Então, para a gente alcançar todas essas qualidades em todos os seus níveis e nuances, isso vai levar um tempinho. Não vamos nos enganar. Vai levar um tempo. Então, é um processo contínuo. É um processo que não para.
E para que a gente não estacione na nossa jornada evolutiva, porque o espírito não perde aquilo que ele já aprendeu, ele conserva consigo. Ainda que não use na encarnação presente, o conhecimento, a virtude que ele já adquiriu, está no espírito dele, na sua essência. Então, não perde. Mas deixar de aprender é estacionar na jornada evolutiva. E isso não é nada positivo. É importante, para esse desenvolvimento de quem somos, termos cuidado com a nossa casa mental. Olha o que nos fala Emmanuel no livro Alma e Coração. Tua mente, tua casa intransferível. Nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Dela parte as tuas manifestações no caminho da vida. E dessas manifestações no caminho da vida depende o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação à luz. Então, tudo o que trazemos em nossa mente, em nossa casa mental, regem o nosso caminhar. Daí a necessidade de estarmos atentos àquilo que abrigamos em nós, na nossa casa mental. É um desejo muito comum, por exemplo, querer melhorar de vida. Entretanto, é muito incomum pensarmos em melhorar quem somos. Queremos melhorar de vida, um trabalho melhor, uma casa melhor, um carro melhor, e por aí vai. Fazer um curso, conseguir outros aprendizados, certificados, mas não é comum que a gente esteja atento a quem nós somos. É comum, por exemplo, no final de ano, Réveillon, aquele reboliço todo, ano que vem quero viajar para tal lugar, ano que vem eu vou quitar minha casa, comprar minha casa, fazer tal curso, comprar tal carro, enfim. Geralmente, esses desejos de ano novo, e são os desejos praticamente que temos ao longo da vida, não só nesse período, mas esse é um período que é bem pontual e onde isso fica bem claro para que a gente note, é comum os desejos materiais. Somos pessoas dessa vida e devemos viver como tais. Estamos incorporados, estamos na vida material. Mas a gente deve procurar lembrar que somos espíritos encarnados, que o espírito sobrevive ao corpo, portanto, a nossa vida continua para além deste corpo, para além desta vida. Então, além de pensar naquilo que conquistamos materialmente, precisamos estar atentos aos tesouros da alma. Aquilo que, de fato, levaremos conosco para além desta vida. Então, querer uma vida melhor é normal, faz parte da vida. Mas é importante cogitarmos de sermos pessoas melhores, florescendo onde Deus nos plantou. E é grande a nossa dificuldade de reconhecer e de admitir as sombras que ainda carregamos, que são as nossas más inclinações, as nossas tendências instintivas, né? Se a gente não identifica em nós, ou seja, precisa olhar para dentro para identificar. Se a gente não olha, a gente não identifica as más tendências que ainda carregamos. Se a gente não as identifica, se a gente não sabe, não toma consciência de que elas existem em nós, como é que vamos corrigi-las se nós a ignoramos? E se não corrigimos nossas faltas, nós não avançamos no nosso processo de aperfeiçoamento. Para a filosofia, liberdade é não estar preso a tudo aquilo que impede a nossa elevação de consciência.
Em outras palavras, quem domina a si mesmo é livre. Assim, nós somos livres quando não somos dominados pelas nossas más inclinações. Então, a gente precisa aprender a dominar e a superar as más inclinações para avançar na renovação íntima. De um modo geral, nós somos ainda muito apegados ao ser velho. Ao ser velho que representa tudo aquilo que não nos serve mais. Precisamos quebrar esse encantamento, digamos assim, das distrações do mundo material e manter em mente que o espírito sobrevive ao corpo, que a vida continua e que precisamos levar bagagem apropriada para alcançarmos uma vida de fato melhor. E aí não é a questão material, mas é a questão do espírito em progresso. E aí nos diz uma irmã, lá no livro Reforma Íntima, uma coisa muito interessante. Tudo ali eu acho muito interessante, mas eu trouxe aqui em destaque o seguinte: sem uma incursão sincera em nosso mundo interior, a fim de aquilatar o que somos e o que não somos, corremos o severo risco de repetir as múltiplas histórias. Significa dizer que precisamos olhar para quem somos com sinceridade. Precisamos investigar o nosso íntimo, precisamos investigar as nossas sombras com sinceridade, para que possamos descobrir quem de fato somos. E assim a gente para de idealizar o que somos, descobre o que carregamos no nosso íntimo, descobre as imperfeições que ainda carregamos para que possa trabalhar nelas, modificá-las, conquistá-las, superá-las. E isso vai dar trabalho. Falado é fácil. O processo em si, ele é simples, mas torna-se difícil pelo nosso grau de compreensão da necessidade que o espírito tem de evoluir, e para evoluir ele precisa dominar e superar suas más tendências. Torna-se difícil porque ainda encontramos satisfação nas nossas más tendências. Então, se a gente ainda se compraz com coisas que não nos elevam, como a gente vai conseguir se melhorar? Como a gente vai conseguir elevar a nossa consciência se ainda nos satisfazemos com aquilo que nos puxa para baixo, para aquilo que nos torna inferiores? Nós não vamos alcançar. A gente precisa entender que o ser velho precisa ficar para trás, para que possamos ampliar o entendimento da real necessidade do espírito, não do corpo, não da vida material, do espírito, que segue vivo depois que este corpo desculpa, depois que este corpo perece. Eu pensei em falece, perece, juntei tudo e deu aquilo, né? E lembrando, a gente precisa pensar o seguinte, que virtude, quando ela fala assim, essa incursão sincera no nosso mundo interior para a gente entender, de fato, quem nós somos e quem não somos. Porque, no geral, a gente idealiza o que somos. E isso é importante para que a gente não repita
os mesmos erros, para que a gente avance adquirindo virtude. Então, a virtude, ela é sempre uma conquista em algum grau. Lembrando que resistir a uma má tendência já é virtude. O irmão José, no livrinho Os Três Passos do Autoconhecimento, ele diz assim: conhecer-se em seus defeitos é mais importante que conhecer-se em suas virtudes. Olha só, ele está dizendo que conhecer os defeitos que carregamos, as nossas imperfeições, é mais importante do que conhecer as nossas virtudes. Por que ele diz isso? Porque virtude, em algum grau que a tenhamos, em qualquer grau que a tenhamos, ela é uma conquista. Aquilo que o espírito conquista, ele não perde. Mas os defeitos são o nosso campo de batalha. Esse é o nosso campo de guerra. Porque são os defeitos que devem ser dominados e superados. É nesse terreno que devemos trabalhar para nos tornarmos melhores do que somos hoje. Nós somos o que construímos na nossa história. A batalha para dominar os maus pendores que carregamos e conquistar virtudes, essa batalha ela é interna. Sendo interna, ela é invisível aos olhos. Essa batalha para se melhorar, que acontece dentro de cada um de nós, isso é o esforço da renovação íntima. Só que a gente não pode se enganar. Ela é invisível aos olhos, mas é uma batalha constante. Ela se dá diariamente. Conseguiu vencer uma má inclinação hoje? Muito bom. Bom mesmo. Mas amanhã ela vai tentar de novo. E a gente precisa vencer essa má inclinação novamente. E depois, novamente. Tem um livro, o título antigo deles é A Guerra da Arte. Depois o autor, que é o Steven Pressfield, ele mudou o título, que agora eu não estou lembrando muito bem o título. E ele fala que a gente precisa superar aquilo que procura nos impedir de seguir à frente. E ele diz o seguinte, esse impedimento, seja ele de que forma for e de que jeito for, ele aparece hoje, mas volta amanhã. Venceu hoje, ok, mas esse impedimento vai voltar amanhã, com outra roupagem, de um outro jeito, mudando o tom de voz, vai voltar de outro jeito, mas volta. Então, a batalha da renovação íntima, ela é constante e é diária. Cada vez que vencemos um item, um ponto, uma demanda, isso é importante. Mas nós somos imperfeitos e precisamos melhorar em muitas coisas. Então, vencemos hoje, amanhã temos que estar atentos para vencer e superar nossas más inclinações novamente. Para que essa renovação aconteça, então, para que a gente caminhe, né, para o nosso aperfeiçoamento moral, a gente precisa conhecer as nossas tendências instintivas, conhecer os nossos maus pendores, porque se a gente não conhece as nossas más inclinações, não seremos capazes de combatê-la, porque a gente não sabe o que combater. Então, é preciso se conhecer, é preciso olhar para si, como diz a irmã, com sinceridade. É preciso vasculhar o próprio interior, ter um olhar crítico, observador, para entender o que é e o que não é, e sair da idealização, e sair da ilusão. Então, a gente vai entendendo que ignorância de si mesmo constitui um grande obstáculo para o autoaprimoramento.
é um impedimento para a renovação íntima. Ainda no livrinho dos 3 Passos do Autoconhecimento, o irmão José diz assim: admitir-se com todos os seus vícios para, a partir disso, a partir daí, conquistar a sua primeira virtude. E a gente não admite, a gente nem conhece, e dirá admitir. É interessante que a psicologia nos diz que aquilo que nos incomoda no outro, na outra pessoa, nós carregamos em nós mesmos. Mas como evitamos esse olhar para quem somos, observamos isso no outro e não gostamos. Mas aquilo que a gente reconhece por quê? Porque carrega em si. Aquilo que não gostamos é um reflexo do que ainda carregamos dentro de nós. Então, reconhecer e aceitar as próprias imperfeições é necessário para o processo de mudança, para o processo de transformação. O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, eles são a nossa ferramenta e também a bússola que aponta o caminho certo. Então, a gente deve modificar, trabalhar na modificação do nosso padrão de pensamento, do nosso padrão de comportamento, buscar ampliar o entendimento da nossa responsabilidade com relação à vida que construímos e com relação à vida futura, a vida que queremos ter. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz que ninguém remenda com um pano novo uma roupa velha. E isso faz muito sentido, porque se a roupa é velha, o pano está gasto. Ou, como se dizia, está roto, o pano está gasto. Não vai aguentar um remendo com um tecido novo. Porque vai esgaçar mais. E não vai resolver. Na mesma passagem, ele fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo se coloca em odres novos, num recipiente novo. O que isso quer dizer? Né? O que ele está querendo dizer? O remendo, a gente pode entender como uma maquiagem, uma obra de fachada. Um verniz, digamos assim, né? Como um verniz social. A pessoa, no trato, na rua, é uma coisa, no trabalho, ela é uma pessoa diferente, em casa é outra pessoa diferente. Bom, então o remendo a gente pode entender assim. O Evangelho, para ser bem compreendido, e, por conseguinte, bem vivenciado, porque lembremos que não é só a compreensão da letra, mas a prática daquilo que está sendo ensinado, né? Então, para essa compreensão, para essa vivência, é necessário que a gente rompa com os antigos padrões comportamentais. Padrões esses que foram assimilados ao longo das nossas experiências reencarnatórias, que são as vestes velhas e os odres, os recipientes velhos. O espírito, ele precisa ser purificado. Então, manter aquilo que não nos serve mais não ajuda nesse processo de purificação do espírito. Ele precisa largar dessas paixões viciosas, largar desses apegos, largar da reclamação e se abrir para um novo padrão de comportamento. Porque, segundo Epíteto, e ele viveu lá no início da era cristã, é impossível aprender se achamos que já sabemos. Então, se a gente mantém a roupa velha, põe um remendo novo e acha que já sabe, a gente não está dando espaço para aquilo que realmente é novo.
para um novo aprendizado, para uma nova maneira de ser, porque estamos apegados àquela roupa velha. Então, a gente põe um remendinho novo e acha que está atualizado, renovado. Só que não. A gente teve uma ideia até aqui que esse aperfeiçoamento moral, esse processo de renovação íntima, ele precisa de autoconhecimento, e aí com foco, com uma atenção especial, com consciência nos próprios defeitos. E como disse irmão José, mais importante conhecer os defeitos que carregamos do que saber as nossas virtudes. E que é um processo contínuo. Ele não termina. Emmanuel, em alguns dos textos dele, quando ele fala do aprendizar, do crescer, do se desenvolver, muitas vezes ele fala nós. Nós, ele está incluindo ele nesse processo do desenvolver, do aprender. Ele, que já está alguns graus acima da gente, que já está alguns degraus, melhor dizendo, à frente na escala evolutiva. Então, o aprender, o se desenvolver, essa renovação interior, ela se sucede. Ela vai acontecendo. Não para. Mas é preciso que a gente lembre de uma coisa, e isso quem nos fala é o filósofo alemão Immanuel Kant, quando ele disse assim: toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso esforço. Olha aqui mais um elemento: esforço. O esforço que devemos fazer para dominar as nossas tendências. E é um esforço porque estamos acostumados a ter e fazer de um determinado jeito, de uma determinada forma. Então, para mudar esse jeito, essa forma, esse caminho, nós precisamos envidar o nosso melhor esforço para buscar um outro caminho, para buscar um outro padrão de comportamento, de pensamento, de ação. Lembrando que toda vez que a gente consegue resistir voluntariamente ao arrastamento das nossas más tendências, isso é virtude. Resistir voluntariamente, ou seja, teve a chance de fazer, mas decidiu não fazer. E não fez porque não teve a chance de fazer. Isso não é uma resistência voluntária. Não fez por falta de oportunidade. Mas se a oportunidade surge e a gente decide não fazer, isso é voluntário. E isso é virtude. Então, beleza. É só resistir, não é mesmo? Tecnicamente, sim. Só que como o processo exige esforço, e vai exigir muito esforço, porque a nossa dificuldade é ter um olhar atento para aquilo que realmente nos eleva, para aquilo que realmente nos torna melhores, porque em muitas coisas, em níveis diferentes e de muitas formas, nós ainda nos alegramos e nos satisfazemos com coisas que nos impedem de nos tornarmos melhores, que nos impedem de sermos melhores. Então, é só resistir, tecnicamente sim, mas vamos precisar de um outro elemento importantíssimo, que é a vontade. Nós precisamos querer dominar e vencer as más inclinações que carregamos. É o espírito Calibar Schutel que nos fala dessa dificuldade de começar o processo
de melhoramento pessoal, né? Ele nos fala que um dos primeiros entraves a ser removido é a ausência ou a dormência da autocrítica. Porque nós criticamos os outros, nós julgamos os outros, nós condenamos os outros. Mas dificilmente fazemos isso conosco. E ele diz assim, isso está no livro Fundamentos da Reforma Íntima. E Caibar diz assim, somente quem sabe os males que possui pode curá-los. Porque como eu vou curar uma questão que eu desconheço que tenho? Então é preciso saber, é preciso tomar conhecimento, tomar ciência. A partir do momento que sabe, tem condições de fazer os procedimentos para alcançar a cura. Somente quem sabe os males que possui pode curá-los. Se a gente não toma consciência das nossas imperfeições, não podemos corrigi-las. A gente não sabe que as tem, a gente não admite que as tem. Então, como corrigir? Preciso tomar ciência. É preciso olhar com sinceridade para quem somos. O suíço Jung dizia que sombra é tudo aquilo que a gente não deseja ver, né? E como a gente não deseja ver nossas sombras, as nossas falhas, as nossas imperfeições, o que fazemos? Colocamos isso no quartinho escuro. Nós colocamos isso no nosso inconsciente, porque não olhando para as nossas sombras, para as nossas falhas e defeitos, a gente mantém uma imagem idealizada, portanto ilusória, de quem somos. Precisamos jogar luz nessas sombras. A escuridão, ela é ausência de luz. Tudo se passa no campo interno. Todo o processo é na mente. Então, o nosso pensamento é muito importante. Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz que cada ser humano é uma casa espiritual que deve, por deliberação, ou seja, por escolha, por decisão e esforço do morador, deve estar em contínua modificação para melhor. Então, é um esforço nosso, é uma escolha nossa, e isso é pessoal e intransferível, a busca pela modificação da nossa essência, modificação para melhor, transformação, renovação íntima. Empreender essa jornada do aperfeiçoamento é uma determinação de cada um de nós para alcançar um dia o estado feliz. Lembrando que a felicidade verdadeira não está na vida terrestre. Allan Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, lá no capítulo 5, os espíritos só podem alcançar a completa felicidade quando são puros. Qualquer impureza, qualquer mácula interdita, ou seja, impede a entrada nos mundos ditosos, nos mundos felizes. E quando a gente lembra que virtude é um conjunto de qualidades, a gente tem uma ideia do quanto precisamos caminhar para alcançar essa completa felicidade dos mundos ditosos. Então, é começar o trabalho, é arregaçar as mangas e trabalhar para vencer e superar as más inclinações que ainda abrigamos no nosso ser. Fomos criados simples e ignorantes e todos nós, sem exceção, todos nós somos dotados da capacidade do aperfeiçoamento moral,
da capacidade, do aprimoramento do espírito. Nós encarnamos para o nosso melhoramento. Está na questão 1, 2, 3. Perdão, 1, 3, 2, de O Livro dos Espíritos. Encarnamos para o nosso melhoramento e reencarnamos, questão 67, reencarnamos porque o processo de melhoramento ele se dá progressivamente, ou seja, vai acontecer por etapas, porque é um processo, então não se dá de uma vez. Kardec até perguntou aos espíritos, na questão 192, se tivermos uma conduta perfeita, podemos vencer numa vida todos os graus e nos tornar espíritos puros numa só vida? E aí eu trouxe um recorte da resposta. Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Então, até o nosso conceito de perfeição não reflete a verdadeira perfeição. O nosso trabalho é progredirmos moralmente, é atuar no campo interno para que possamos renovar o ser que somos. Porque a gente se engana, muitas vezes achamos que já adquirimos esta ou aquela qualidade, e até pode ser, em algum grau, mas não todas. Então a gente acha que posso descansar, já fiz o meu trabalho, já cumpri a minha missão, como pensou o irmão Jacob. E lá, depois do desencarne, aos poucos ele foi sendo orientado e tudo mais, ele foi compreendendo que havia coisas em si, na sua essência, que ele não trabalhou. Então, no processo de renovação íntima, nós precisamos querer nos mortificar. Então, a vontade, ela é necessária, dirigir a nossa vontade para este aperfeiçoamento. Precisamos querer, precisamos tomar coragem para olhar para os nossos defeitos. Só quem sabe os males que possui pode curá-los, então precisamos investigar os males que ainda carregamos para poder tratar, para poder curar, para nos renovarmos intimamente. Tudo que nos acontece na vida acontece por um motivo. Toda a nossa vivência, toda a nossa experiência que vivemos na vida corpórea tem um propósito, mesmo que a gente não saiba qual é. Então, nas palavras de Emmanuel, lá no livro Busca e Acharás, ele diz assim: aceitemos os obstáculos por testes de resistência e as provas por lições. Entretanto, saibamos acolhê-los, agindo sempre para superá-los na expansão do bem. De vez que estamos todos na forja da luta evolutiva, com a certeza de que degraus para cima é que configuram a estrada da elevação. Então, tudo que nos acontece, as nossas dificuldades, as vicissitudes da vida, e cada um sabe a sua, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, como disse Caetano na música, e saber ter um entendimento de que há um motivo, a gente não sabe qual é, mas faz parte do nosso processo de evolução, porque nessas questões existem as lições que nós precisamos aprender. Aqui não está se falando de facilidade. Isso não é fácil para ninguém. O problema só é fácil para a gente quando é do outro. Do outro a gente acha fácil. Então, a verdade é que para cada um há o grau de dificuldade correspondente. Há o grau
de esforço necessário para superar, mas precisamos lembrar que Deus dá o frio conforme a roupa. Nós não temos problemas que sejam maiores do que a nossa capacidade de superar. São do nosso tamanho. Mesmo que quando estejamos no olho do furacão, a gente pense que não consegue. A gente tem condições de conseguir, mas isso vai exigir de nós esforço. E muitas vezes a gente é difícil, eu não posso, eu não consigo, e a gente não dá o nosso melhor para alcançar o melhor que podemos. Precisamos lembrar que, como disse Paulo lá na carta aos Romanos, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento moral, pela nossa renovação interior, e responderemos por isso. A lei divina. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil no aprendizado que prossegue, né? Porque é um aprendizado vida afora. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, do estudo, do trabalho. Que possamos cada vez mais nos dispor a agir conforme os ensinamentos de Jesus. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia em nossas vidas. Mestre Jesus, obrigada pelos teus ensinamentos e pelo teu exemplo. Como eu disse, eu espero realmente que essa reflexão tenha sido útil para o aprendizado que não para, né? Prossegue, até porque se a gente acha que sabe, deixa de aprender. Até quarta-feira que vem, tudo de bom para vocês. E para todos nós, paz de espírito e esperança. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.